8h09, é hora da pausa do café. Você já deve ter ouvido falar nas canetas emagrecedoras, né? Mas um alerta da Anvisa chamou a atenção para o risco de pancreatite associado ao uso desses medicamentos. E aí surgem algumas dúvidas, não é, Douglas? Quem pode usar? Quais são, na verdade, os cuidados necessários? Hoje, no Pausa do Café, a gente vai falar sobre a relação entre pancreatite e as canetas emagrecedoras. Com a gente aqui, com muito prazer, a médica endocrinologista, a doutora Penélope Tabatinga. Doutora, bom dia, bem-vinda. Eu vou servir o café e a Maísa já vai emendando aí uma pergunta para a senhora, tá? Verdade. O que é então, doutora, a pancreatite e por que essa inflamação ela pode ser tão perigosa para a saúde? Então, a pancreatite costuma ser um evento muito grave, né? E por isso que ela assusta um pouco. É uma inflamação de um órgão que fica na região abdominal e que pode causar dor, náuseas e vômitos. E é justamente isso que confunde com o uso da medicação. Porque o uso da medicação também pode dar esses sintomas de náuseas, vômitos. E aí isso gera toda essa confusão em relação à pancreatite também. Aqui o seu café, doutora. Aí depois desse alerta da Anvisa, muita gente ficou, claro, né, preocupada. Existe mesmo relação entre essas canetas emagrecedoras e o risco dessa inflamação no pâncreas, dessa pancreatite, doutora? Então, esse é um tema muito relevante no momento atual que estamos vivendo, né? Que tanta gente fala sobre esse tipo de medicação. E sim, na verdade, essa relação ela já é bem conhecida. Já faz muitos anos que a gente estuda aí sobre essa relação entre pancreatite e esse tipo de medicação. E o que a gente sabe é o que está na bula do medicamento, que existe sim uma incidência de cerca de 0,1% das pessoas que usam que estão sobre o risco de ter essa inflamação. Porém, é preciso a gente levar em consideração alguns dados, tá bom? Nos últimos estudos que foram realizados agora em 2025, grandes estudos com milhões de pacientes ao redor do mundo, não mostrou-se uma evidência de relação ali de causalidade com a medicação. Ou seja, não parece que é a medicação que causa pancreatite. O que acontece na verdade? Os pacientes que usam a medicação, que são obesos, diabéticos, dislipidêmicos, eles têm por si só um risco aumentado de desenvolver pancreatite. Então, a princípio, parece ser isso que aumenta essa incidência e não a medicação. Mas isso tudo ainda está em análise, é sempre estudado, mas as evidências atuais, as maiores que a gente tem, não mostraram essa relação de causalidade que é o remédio que causa, né? É importante até a gente informar para quem está usando e, na verdade, para quem busca ou quem quer usar essas canetas emagrecedoras, precisa ficar atento a quais sinais ou sintomas de alerta, hein, doutora? Então, foi o que eu falei no início, como os sintomas eles são parecidos com alguns sintomas que acontecem no início da medicação, do uso da medicação, então isso confunde. O que eu diria é nunca usar sem acompanhamento médico. Se você está bem monitorado, se você está bem acompanhado, se você sabe a procedência da medicação que você está usando, é seguro. E eu diria que muito mais, os benefícios eles superam muito os riscos. Esses mesmos estudos que eu falei para você que não mostraram relação de causalidade, eles mostraram uma relação muito importante que muita gente não leva em consideração. Redução do risco de AVC, de infarto e de morte cardiovascular. Então, essa é uma notícia que deveria ser mais, né, amplificada aí, né, por todos, porque realmente são medicações que trazem benefício. O risco, ele existe nas populações que já estão sob o risco. Como eu falei, obesos, diabéticos, dislipidêmicos, principalmente também pacientes que têm doença de vesícula biliar, né, cálculos, lama, isso pode aumentar. E quando você mistura com o álcool, também aumenta o risco de pancreatite. Doutora, na sua fala, a senhora falou sobre procedência do medicamento. A gente vive uma epidemia dessas canetas no Brasil, vendidas de forma inadequada, comercializadas à torta e à direita. Você liga, a pessoa promete deixar lá na sua casa, isso é muito grave. E você não sabe que produto você está colocando no seu corpo. E a gente falava antes de entrar no ar, é um produto injetável, ele vai imediatamente fazer efeito. Aí é que o risco também vai lá para cima, né? Exatamente, a gente acredita que
pelo excesso de uso clandestino, sem acompanhamento médico, as pessoas estão trazendo de fora as medicações. E é engraçado como as pessoas têm essa falsa noção de segurança, né? É um medicamento que tem um efeito metabólico muito importante. E rápido, né? E rápido. E aí você começa a indicar, mas funcionou para mim, usa também que vai dar certo para você. Isso é um risco. Antes de usar, você tem que fazer exames, tem que ser acompanhado, tem que saber se aquela medicação, ela pode ser usada por você, às vezes tem que fazer até alguns exames de imagem, a dose, isso é muito individualizada. E as pessoas, eu vejo uma indicando para o outro e usando protocolos prontos que não servem para todo mundo. Existe algum tipo de pessoa que não pode usar de jeito nenhum essas canetas emagrecedoras, doutora? Eu diria que existem perfis de pacientes, né, que estão sobre um risco maior. Por exemplo? Por exemplo, um paciente que já teve pancreatite. Então, se você já teve pancreatite, isso é um dado muito importante. Não é que seja contraindicado, tá? Mas o risco e o acompanhamento médico, ele tem que ser muito mais fidedigno, muito mais intensivo, né, na verdade. E também pacientes que têm doença de vesícula biliar, que é a famosa pedra na vesícula, também eles estão sobre um risco aumentado. Então, esse perfil de paciente, ele deveria primeiro tratar a vesícula, que é cirúrgico, né, para depois pensar em usar um medicamento. Essa seria a forma mais segura. Essa acessibilidade até mesmo do próprio medicamento, de ser vendido, né, em farmácias, sem a prescrição médica, é também um perigo, não é, para a sociedade, para quem vai consumir esse medicamento. Quais são os outros riscos desse uso de medicamento por conta própria, para quem está assistindo e faz esse uso sem um acompanhamento médico? Existem alguns outros riscos, por exemplo, o risco de desidratação, né? A medicação, ela diminui a vontade de comer, mas ela também diminui a vontade de beber. Então, a gente já teve casos de pacientes que desidrataram. Também tem alguns outros casos de pacientes que têm muita fraqueza, né? Astenia, dor abdominal. Então, existem riscos, mas quando bem acompanhado, eu diria que esses riscos são minimizados e os benefícios superam. Doutora, a senhora é médica endócrino, a gente vê essa febre das canetas, né, dos últimos anos para cá, a cada ano surgindo novos medicamentos, prometendo mais. Tecnologia e estudos no mundo sendo feitos. É revolucionária a forma com que agora a gente vai lidar com essa questão da obesidade no Brasil e no mundo com o uso dessas canetas e outros remédios que prometem ser lançados ainda este ano no mundo, doutora? Sim, a gente está vivendo um momento realmente muito revolucionário, né? Apesar de toda essa questão do uso clandestino, uso sem indicação, a gente vive hoje um momento onde a gente tem armas fortes e potentes para lutar contra a obesidade, que é uma doença crônica. E que mata muito. Que aumenta o risco de infarto, de AVC, de derrame, de câncer. Então, de fato, é um momento muito legal para quem trabalha com obesidade. A gente está bastante empolgado aí em conseguir realmente tratar os pacientes, mas não é só dar uma canetinha. É preciso ter o acompanhamento nutricional, é preciso fazer exercício. O exercício é a base desse processo. A alimentação, a reestruturação dos hábitos. Então, a caneta é um detalhe importante, mas é um detalhe. E precisa ter todo um contexto para que ela seja usada de uma forma correta e segura. Doutora Penélope Tabatinga, médica endocrinologista, muito obrigado. Volte mais vezes. E até a próxima, tá? Com certeza, estarei aqui, é só chamar. Até mais. Obrigada, doutora.